Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Tá? Região de resistência, região de suporte. Estamos observando aqui um momento onde o gráfico já quebrou uma estrutura, está fazendo uma aceleração, então tem que entrar vendido aqui, tá? Acreditando no preenchimento da região. Uma região de suporte aqui e outra aqui. Tá? Vou abrir de novo, né, por padrão, o EURUSD. E a única possibilidade da gente tomar um loss aqui é o seguinte, é ele corrigir. Tá? A gente entrar bem no momento que ele vai fazer a correção. Tá? Mas aí tá tranquilo, tá? A gente já sabe o que ele está fazendo. Ó. Então, beleza. Então, fizemos uma venda, tá? Já também até prevemos um possível desacerto que pudesse acontecer, né? Isso é muito importante, tá? Quando você estiver fazendo a operação, uma parte do seu raciocínio, ele tem que estar calculando a vitória, né? A possibilidade de você acertar a análise. E a outra parte do seu raciocínio, ela tem que estar também calculando o risco, né? Então, para você saber como você pode reagir em um momento de você ser tirado dos trilhos. Tá? Vamos lá. Ó, então, preenchimento aqui na região, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está em região de suporte, parece que está passando direto, vai querer romper a região de suporte. Não é verdade? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, que a gente tem que ser bem técnico aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então a gente entende, ó, que ele já rompeu o suporte, foi um candle que estava ganhando a briga. Eu vou até fazer outra venda aqui, tá? Peguei uma margem extra aqui, peguei ele de desvantagem, né? Peguei bem lá no nascimento do candle vendedor, ó, praticamente, né? Empurrando o preço para baixo, tá? Olha lá, ó. Porque ainda falta espaço ainda para ele alcançar essa LTA. E falei, tá vendo? Eu coloquei um ponto cego nele, né? Na verdade, ele ficou sem reação, porque ele não conseguia alcançar ali, né? Então foi uma entrada de ponto cego, tá? Então, ó, acabamos de batimento, né? E hoje foi uma entrada aqui para finalizar, né? Para a gente bater a meta, uma entrada na malandragem, né, na verdade. Então, depois eu vou explicar já já. Um instante, tá, pessoal? Espera aí que eu já volto. Bom, voltando aqui, né? Então vamos para as explicações, né? Então hoje foi bem tranquilo, a gente aproveitou aqui, né? Essa tendência de queda, os ursos estavam trabalhando com solidez aqui, aproveitamos a solidez da tendência de queda e batemos a meta, tá? Bom, qual foi o fator que me chamou a atenção de estar trabalhando nessa tendência de queda? Eu vou ativar aqui a ferramenta mágica. Ó. Região de resistência, tá? Ó, região de equilíbrio e região de suporte.
suporte. Ó. Ó. Então, a região de equilíbrio, né? O que é a região de equilíbrio para você que está chegando agora no nosso canal? É uma região onde o preço do ativo ele está médio, tá? Então, aqui, ó, ele, por exemplo, está 10. Aqui, ele está 1, né? Na nossa análise, tá? Para você entender. E aqui, ele está 5, tá? Então, o que me chamou a atenção, tá? Esse contexto de 3 aqui, ó. Ó. Na hora que ele formou a resistência, ele voltou com tudo, com 3 candles, cada vez mais aumentando o volume, tá? Então, o que eu percebi aqui? O volume está aumentando, tá? Dos candles. Volume está aumentando. Beleza. Acabou, o movimento acabou de sair de uma região de resistência, ok? Beleza. O movimento, que é uma tendência de queda, está cada vez maior. Os candles estão cada vez mais sólidos, né? Então, ou seja, o volume de ursos está aumentando cada vez mais ursos entrando na jogada, né? E aí eles arrebentam a região de equilíbrio, tá? Então eles causam aqui uma quebra de estrutura na região de equilíbrio, tá? Vamos lá, quebra de estrutura. Então isso me fortalece ainda mais, né? Porque olha, saiu de resistência, né, do preço máximo, rompeu o preço médio, está em tendência de queda, o volume está aumentando e quebrou uma estrutura, né? Então, o que eu faço? Continuo, tá? Ele praticamente acelerou mais ainda aqui. O porquê ele desacelerou aqui? Por causa dessa região aqui, ó. Olha como é que bate claramente, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó. Porque ele desacelerou aqui, ó. Por causa dessa região que era um suporte, tá? Ele desacelerou, ó. Tá vendo? Comprador, os touros, né? Ou compradores, eles tentaram impedir a passagem dos ursos aqui, tá? Mas não foi suficiente por causa do volume, tá? Então, logo eu vi essa aceleração e entrei, tá? Tá? Então, ali só deu aquela diminuída por causa daquele suporte, porque houve briga, conflito ali, tá? Sem sucesso para os touros, né? E os ursos continuaram aumentando a aposta, aumentando o volume. Tudo em nome de estar chegando nessa região de suporte. Tá? Entendeu o contexto? Tá? Várias combinações, né? E se você ainda não pegou todas elas, fique tranquilo, tá? Isso vai se encaixando aos poucos. Principalmente quando você vai dormir, você se esforçou bastante, você tentou estudar, você, né, dedicou o seu tempo. Então não fique aflito ou aflita se você ainda não entendeu o que eu estou explicando aqui. Tá? O mais importante é você ir encaixando uma peça de cada vez para entender que análise gráfica é um negócio muito sério. Tá? É um negócio que está mudando a vida de milhares de pessoas no mundo todo, né? E já mudou a vida também, né? Então, por isso que somente uma minoria consegue sucesso nesse negócio. Por quê? Para que você faça uma entrada, você tem que aliar diversos fatores dentro de um contexto para que você tome a decisão de apertar um botão, tá? Por isso se chama operação, tá certo? Então, beleza. Nós entendemos o contexto já estava encaixado, né? E aí o que a gente percebeu? Abrimos de novo o par de moeda e percebemos o quê?
Vou dar continuidade ao contexto agora, tá? Região de suporte. Bem aqui. Vou até aproximar, né? Porque aqui a gente não depende mais aqui de trás, né? Para poder mostrar para vocês, ó. Eu tenho que mostrar com mais clareza aqui para você, ó. Aí, aqui tá bom. Ó, preste atenção agora. Região de suporte foi rompida, tá? Os touros tentaram fazer força para poder iniciar uma possível ignição. Foi frustrada a tentativa deles, tá? Então, olha só, eu percebo que os touros tiveram uma tentativa frustrada de continuar o movimento, a figura gráfica que estava para cima dessa região de suporte, tá? Vou colocar aqui, ó. Suporte, tá? Então, entre o suporte e a resistência, que eu não preciso marcar ela, né? Você já sabe, existiu uma figura gráfica. Tá? Então, a maior intenção era que os touros eles aproveitassem esse momento aqui para poder perpetuar essa figura gráfica, tá? Porém, foi uma tentativa frustrada, tá? Tentativa frustrada de reverter o movimento. Nesse momento, tá? De reverter o movimento, tá? Então, o volume dos ursos estava tão grande, tá? Preste atenção, estava tão grande que o gráfico ele só foi parar depois de romper o suporte, tá? Então vou escrever aqui, ó, rompeu, rompimento. E como houve uma tentativa frustrada dos touros de reverter o movimento sem sucesso, eu fui na malandragem e esperei o gráfico subir até o nascimento do candle, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Não foi tão preciso, mas foi assertivo, né? Olha só. Preste atenção agora. Não foi tão preciso, mas foi assertivo. Né? Aqui é o nascimento do candle vendedor, certo? Então, vou colocar aqui, ó, nascimento do candle vendedor, tá? Então eu esperei chegar ao máximo lá e entrei vendido. Tá vendo? Então, mesmo que eles fizeram força e não houve continuidade, porque eu esperava uma continuidade, afinal rompeu a região de suporte. Ainda assim, tiveram muita dificuldade de jogar a tendência de volta para a figura gráfica que eles estavam fazendo, tá? Então, repare que só depois os touros ganham o momento do gráfico, se tornam dominantes para poder. Mas aí já é tarde, aí já bateu a meta. Tá? Então, pessoal, existe. Você que está aqui nos assistindo hoje, coloque na sua cabeça. Tá? O gráfico ele é feito de padrões. Tá? E você tem que ter um padrão para operar. Tem que desenvolver uma padronagem operacional para que você possa sair vitorioso nas suas operações. Porém, em determinados momentos, você vai ver cenários como esse, que o gráfico ele vai fazer um rompimento e não tá errado. Tá? Ele vai romper e ele vai voltar. Tá certo? E tá tudo bem. Ok? Por que tá tudo bem? Porque o gráfico é vivo, né? E você entende também que um padrão do gráfico também é quebrar padrões. Entendeu? Então, quando você entende isso, que ele quebra padrões, você consegue procurar pontos cegos no gráfico, igual eu peguei aqui um ponto cego que ele não conseguiu alcançar, mesmo fazendo muita força, e
ganhar vantagem sobre ele, tá? E obter a vitória e bater a meta. Apesar que o nosso forte aqui no canal não é somente vencer, né? A gente tem aqui um ponto forte, que é recuperar o loss. Quando a gente sai dos trilhos, a nossa maestria está ali em saber o que vai acontecer depois. Por isso, você que está acompanhando aqui no nosso canal, já coloca na tua cabeça. Ó, lá no canal do Augusto, se eu for seguir lá a metodologia dele de operação, né, a filosofia dele, né, seguir a lógica do conhecimento do Augusto, eu vou precisar me esforçar o dobro dos outros canais, porque nos outros canais é fácil, eles só vão ensinar você a vencer. Aqui não, aqui você vai entender que a vitória é uma consequência de uma análise bem feita, de uma operação bem executada, entendeu? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Então não se esqueça, deixa aquele like para fortalecer o canal e nos vemos amanhã novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.